Olá, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais uma aula. Hoje nós vamos estar fazendo a primeira parte aqui desse nosso risco. Vamos fazer a mesa e esse vaso e apenas ali as duas folhinhas que estão atrás dele. E depois no próximo vídeo a gente vem finalizando então aqui, complementando esse nosso risco. Mas olha só como já está bonito. Olha essa mesa como é bonita, bem rústica. Uma coisa aí bem diferente que a gente ainda não tinha feito, né? Eu acho que nós não tínhamos feito ainda esse tipo de mesa. E nem esse tipo de vaso também em tons degradê. Então, meninas, uma boa aula para vocês. E vamos lá para o nosso vídeo. Vamos começar então o nosso risco aqui pela mesa. Nós vamos começar primeiro por essa parte aqui, que está por baixo. Eu vou fazer um sombreadinho aqui, ó, bem embaixo dela, como se fosse um chãozinho, tá? Mas é um sombreado. Nós vamos fazer primeiro essa parte, para depois começar a pintar, então, essa parte aqui da madeira. Para fazer essa parte, eu vou estar usando o sépia e um pouquinho de preto. A tinta de um ladinho só do pincel. Venho com sépia primeiro, eu vou passar, ó, aqui. Eu vou pintar com a mão pro lado de lá para não ficar na frente aqui para vocês conseguirem visualizar. Mas vocês podem pintar assim que fica mais fácil. Eu vim aqui, ó, rente ao meu risco. E vou fazer um esfumaçadinho aqui com esse sépia. Aqui na ponta ele vai, ó, sumindo. Vou deixar ele mais suavezinho ali para ir sumindo. Aqui onde eu tenho as frestinhas da madeira, ó, eu vou colocar ele também. Já vamos aproveitar e já vamos fazer essa partezinha aqui. Agora eu venho com um pouquinho de preto no pincel, bem pouquinha tinta, para reforçar mais o escurinho aqui, ó. E assim eu vou fazer toda essa área aqui de baixo e essas frestinhas que eu tenho aqui, ó, tá? Vou preencher ela todinha e já volto aqui com vocês. Agora que eu já preenchi toda essa partezinha, eu venho então com clareador e vou passando aqui, ó, por cima para dar uma esfumaçada aqui, ó, nessa partezinha mais de baixo. Tá? Só para dar um pouquinho mais de leveza aqui nesse risco. Para não ficar ele muito marcado. Somente o clareador no pincel e venho aqui, ó, esfregando por cima da onde eu coloquei a tinta. Somente aqui nessa partezinha de baixo. Agora, então, vamos começar a parte da madeira ali da mesa. Eu vou fazendo ela por parte para não secar, que fica mais fácil da gente ir desenhando ela. Eu vou fazer este canto aqui primeiro. Depois a gente faz essa parte, depois fizemos a outra. Vamos fazer toda ela por partes. Eu vou pegar primeiro aqui, ó, o marrom café. E o jacarandá. Venho aqui, ó, com o jacarandá. Nessas partes aqui, ó, mais próximas do nosso risco. A gente pode, ó, ir pegando um pouquinho de clareador para facilitar também. Vou botar um pouquinho de clareador aqui e vou vir puxando. Agora, sem limpar o pincel, eu venho aqui, então, no marrom café. E vou seguindo aqui para ir clareando, ó. Aqui na pontinha, eu vou assumindo essa tinta, não vou carregar muito, ó. Deixar só um esfumaçado ali, porque vai terminar assim, não quero que termine uma coisa de repente.
Volto no marrom café. Aqui, ó, próximo do vaso, eu vou colocar mais um pouquinho do jacarandá. Agora, eu vou pegar aqui o camurça. E venho aqui, ó, até chegar no meu risco que eu tenho aqui, eu vou vir com este camurça. A gente cuida para não ultrapassar esse risco. E lembrando de fazer aquele esfumaçadinho lá na ponta para não ficar parado de repente essa tinta. Agora, eu já vou ir fazendo esta parte aqui de baixo também. Venho com o jacarandá aqui bem rente, onde eu coloquei o mais clarinho. Tomando cuidado para o nosso risco ficar bem retinho. Agora, eu venho com marrom café. Para fazendo esse degradê, ele vai clareando esses tons. Vou pegar um pouquinho do clareador no pincel. E agora, eu venho com camurça. Essas cores, elas têm que ficar unidas, sem parecer onde começa uma, onde termina a outra, tá? Tem que ficar um mesclado bem bonito. Ficar um degradê mesmo. Agora, eu vou estar pegando o terra queimada. E vou começar a escurecer mais essas partes aqui que eu quero bem escuras. Aqui na partezinha de baixo também. Também vamos colocar o terra queimada. Agora, eu vou vir com um pouquinho de preto para reforçar mais esse escuro. Pouquinha tinta no pincel. Só para dar um retoque nessas áreas bem próximas mesmo do risco, onde eu quero que fique bem escurinho. Vou colocar nessa parte de baixo aqui também. Vou reforçar esse risquinho que eu fiz anteriormente, que eu acho que tá parecendo tecido. Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou vir com o marfim. Marfim, eu vou iluminar essa parte aqui, onde eu quero que ela fique mais clara. Aqui, ó, eu subo, ó, no cantinho onde tem essa frestinha aqui da madeira, ó. E essa parte aqui eu vou iluminar ela. Venho com marfim nesta parte também.
marcando esse risco, para que ele fique bem retinho. E agora eu vou subir também nessa lateral aqui, como eu fiz lá na parte de cima. Agora eu vou vir com um pouquinho, mais um pouquinho aqui do marfim e vou clarear essa ponta aqui, ó. Eu quero que ela fique mais clarinha. Vou mesclando aqui para unir essas cores para não ficar marcadas. Vai ficar aqui desta maneira. Depois de secar um pouquinho mais, ainda a gente vai dar mais uma mexidinha nela. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui essa outra parte. A mesma sequência, a mesma maneira que eu fiz este cantinho aqui, ó. Vou começar, então, aqui com o jacarandá, aonde é mais escuro. Sempre contornando próximos dos riscos. Esses contornos sempre vai ser escurinho. Depois de fazer aqui, ó, esse jacarandá, eu venho então com o marrom café. Mesma coisa que eu fiz lá no outro. Aqui embaixo dessa partezinha do vaso, eu vou colocar os escurinhos. Vai sobrar só um pedacinho aqui na pontinha aparecendo, que depois a gente vai iluminar aqui, mas aqui embaixo tem que ficar escuro. Aqui é do marrom café. E depois aqui na pontinha a gente vem então com o camurça, ó. Tá? A sequência de cores vai ser sempre a mesma. Eu vou fazendo aqui a mescla com essas três cores e depois eu volto pra gente ir escurecendo e colocando a luz. Voltando aqui, olhem só como ficou, já tá dando um ar de mesa, né? Já tá ficando bonito. Agora, eu vou fazer a sequência que nem a gente fez aqui. Vou colocar o terra queimada e um pouquinho de preto para ir escurecendo aqui essas partes, ó. Pra ficar aqui bem escurinho. Vai ser igualzinho como a gente fez ali naquela primeira parte, ó. Colocar aqui um pouquinho de terra queimada, sempre suavizando aqui, ó, onde junta uma cor na outra para não deixar marcado. E venho com um pouquinho do preto. E vou contornando, ó, para deixar aqui próximo ao risco ele mais escurinho. Aqui deste outro lado a mesma coisa. Um pouquinho aqui na parte de baixo, ó, só a sujeirinha que eu tenho aqui no pincel. Eu já vou escurecer essa partezinha aqui também. Vou pegar um pouquinho do terra queimada para fazer aqui essa parte embaixo do outro pote também. Venho com um pouquinho do preto. Escurecer um pouquinho mais. Dessa mesma maneira, eu vou fazer aqui, ó. Terra queimada e um pouquinho do preto, ó.
Sempre tomando cuidado, ó, pra gente deixar esse risco aqui bem retinho. Senão a nossa beirinha aqui da madeira da mesa vai ficar torta. Um pouquinho do preto agora, eu venho escurecendo um pouquinho mais essa partezinha bem aqui de cima. E agora, vamos então ao marfim. No marfim, a gente vem iluminando essa beirinha aqui. E depois, vamos iluminar também essa partezinha aqui de baixo. Igual como fizemos ali, ó, no outro lado, na outra partezinha. Aqui, ó, embaixo do vaso, eu também vou passar, ó. Ele tem um espaço pequenininho, mas dá pra gente colocar a luz aqui também. Aqui eu venho até a pontinha, ó, e tenho que fazer esse cantinho aqui também, ó, igual a gente fez lá na outra. E aqui também, ó, eu vou subir a luz aqui nessa beirinha também. Tá? E eu vou fazer então o restante dela, não vou passar todas pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Isso é tudo igual, é só repetição, é só fazer a mesma sequência de cores, escurecer nos mesmos lugares e botar a luz também nos mesmos lugares, tá? Vai ser tudo igualzinho. Eu vou terminar toda essa partezinha então do fundo e depois eu volto pra gente fazer outros detalhezinhos de acabamento. Agora que já estou aqui com a minha mesa toda, com o fundo dela prontinho, vou pegar aqui o branco e vou reforçar aqui os pontos de luz. Aqui nessa partezinha vou reforçar, ó, bem aqui onde tem estas frestinhas na beirinha, tem que reforçar bem essa luz. Do outro lado a mesma coisa. Peguei aqui um pincel menorzinho, para não ter perigo de estar borrando. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. A gente coloca pouquinho branco no pincel, tá? Não botamos muita tinta. Eu tenho que fazer essas partezinhas aqui, ó, que tem a luz bem marcadinha, porque aí eu vou ter uma profundidade maior naquela partezinha do meio. E assim eu vou fazer em todas elas, ó. Aqui também a mesma coisa. Com cuidado para os risquinhos ficarem retos, tá? Pra gente não ficar com isso aqui torto. Já que isso aqui é uma madeira, ela tem que estar retinha aqui. Aqui nessa beirinha, a gente pode reforçar um pouquinho também do branco, ó. Marcar um pouquinho mais essa luz aqui. Agora, eu vou virar um pouquinho para você enxergar melhor aquela última. Que essa última, ela vai se fechando, né? Ela termina, ela não tem continuação para lá. Então, a gente vai fazer toda a volta dela. Aqui a gente segue pra cá. A gente marca e depois vem com o pincel, ó, esfumaçando para não deixar esse branco parado aqui. Agora, vamos do outro ladinho, ó, mesma coisa, até unir lá, ó, que ela vai fechar aquela frestinha ali, ó. E aqui seguimos com branco nessa partezinha da ponta aqui também, ó. Ó, vai ficar dessa maneira. E aqui, dos dois ladinhos, também vamos colocar o branquinho, ó, igual fizemos nas outras. Lembrando que eu tô botando bem pouquinha tinta no pincel, quase nada, ó.
E já é suficiente pra gente iluminar essa partezinha aqui. Se a gente colocar muita tinta, vai dar um acúmulo muito grosseiro. E aí vai ficar muito chamativo, muito marcado, não vai dar esse efeito suave assim de luz, tá? De iluminação. Então, ficou dessa maneira. E agora, eu quero fazer alguns detalhezinhos de madeira, alguns sinais de nozinho aqui nessa mesa. Eu vou pegar, então, o terra queimada e vou vir aqui com o filete e vou imitar uns detalhezinhos de madeira, ó. E vocês vão inventando aí também. Alguns risquinhos, tá? Nada assim muito certo, muito certinho, muito arrumadinho, não. Aqui em cima eu vou ver se eu faço um nozinho. Aqui eu vou colocar um outro diferente, ó, um pinguinho no meio. E vou vir passando o risquinho da madeira e na larga, ó. Vamos brincar bastante aí, meninas. Só que também não vamos exagerar e fazer muito detalhe, né? Vamos alguns para ficar uma coisa suave e bonitinha. Vou fazer aqui nessas partes, nessas aqui também, e depois eu trago para vocês verem como é que ficou o meu. Olhem só como é que ficou aqui, então, a minha mesa. Eu vou aproximar para vocês conseguirem ver. Aqui de cima fica uma visão melhor. A minha mesa ficou, então, desta maneira. Eu acho até que eu coloquei nozinho demais, mas eu gostei. Achei que ficou bem bonitinho. Como é que ficou essa ponta aqui? Então, a minha mesa ficou desta maneira. E agora, nós vamos, então, estar fazendo o nosso arranjo que está aqui, ó, sobre a nossa mesa. Vamos, então, fazer agora as folhinhas. Vamos começar por aqui, pra gente não ficar, então, com a mão aí em cima da tinta, né? Vou pegar aqui meu clareador, verde oliva, verde pistache e também o branco. Vou fazer uma folhinha bem simplesinha. Vocês podem estar fazendo aí as folhinhas da maneira que vocês acharem melhor, do jeitinho que vocês gostem. Não precisa seguir a risca esta que eu vou fazer aqui. Eu vou estar usando essas cores na folhinha, porque eu já tenho um barradinho aqui no meu pano nesse tom de verde. Então, a única coisa que vamos ter aqui nesse tom do meu barrado vai ser as folhinhas, tá? Por isso que eu estou escolhendo essas cores. Mas aí, vocês podem ficar à vontade de estar fazendo outro tipo de folha, tá bom, meninas? Não precisem se apegar a esta que eu vou fazer aqui, não. Eu tô colocando aqui um pouquinho de clareador, para facilitar aqui na hora de pintar. Agora, eu venho com o verde pistache e vou preencher ela todinha com o verde pistache. Vamos preencher toda esta folhinha. Já vamos aproveitar, vamos fazer as duas ao mesmo tempo. Vai ficar assim. E agora, viemos então com o verde oliva, com a tinta de um ladinho só do pincel. Vamos lá fazer a pontinha da folha primeiro. E aí, a gente começa, ó, fazer um ladinho, com puxadinhas, ó, pra dentro. Depois, a gente faz o outro ladinho da folha. Agora, vamos lá o outro ladinho. Sempre suavizando, ó, puxando ela pra dentro para ir suavizando essa tinta.
Depois de feito isso, a gente vem e faz aquele risquinho do meio, ó, sempre acompanhando o formato aqui da folhinha, ó. A gente não faz um risco bem reto, a gente acompanha o formato da folha. E escurecemos, ó, para um lado só. O outro eu vou deixar clarinho. Vamos fazer a outra da mesma maneira. Gente, não sei vocês, mas eu gostei tanto dessa minha mesa. Apesar de estar aí uma madeira ruim, que nem sei, né? Cheia de nozinho, mas eu achei ela ficou tão bonitinha. Espero que quando vocês façam a de vocês, vocês também gostem, assim como eu gostei. Que a primeira pessoa a gostar da nossa pintura, do nosso trabalho, tem que ser a gente. A gente não tem que fazer esperando que os outros gostem. A gente tem que fazer de uma maneira que nós gostamos, né? Que nós achamos bonito. Agora aqui, ó, como esta aqui está em cima desta, eu vou pegar um pouquinho de preto e vou sombrear aqui, ó. Podem estar pegando também o pântano ou sépia, qualquer tom assim mais escuro, ó, para colocar uma sombrinha a mais aqui. Eu venho agora com um pouquinho de verde oliva junto, para deixar então essa partezinha aqui mais escurinha. Ok, já deu uma sombrinha daquela outra que está por cima. Agora eu vou vir com branco, iluminando essa partezinha mais clara. A gente não precisa colocar muito branco, tá? Pode vir com um pouquinho a tinta no pincel, para ela não ficar branca demais. Eu sempre dou uma esfumaçadinha aqui, com a sujeirinha do pincel ali no outro ladinho. Essa aqui é a mesma coisa. O lado que estiver mais claro, a gente coloca o branco para iluminar. Venho agora com o verde oliva para fazer as nervurinhas. Quem quiser tá fazendo com o filete também pode estar usando o filete para fazer as nervuras, tá? Ou pega assim um pincel bem lixadinho, bem firmezinho, que elas saem fininhas. Agora, vamos fazer o jarro. Este aqui. Eu vou fazer primeiro o fundo dele, para depois fazer as rosas que estão aqui por cima. Esse jarro eu vou fazer em tons de marrom. Cobre, marrom, essas cores assim. Vou estar usando aqui o siena natural, o caramelo, o jacarandá, o terra queimada e um pouquinho do preto se precisar, e o branco. Vou aqui ao clareador primeiro. Acho que eu vou fazer assim, que eu vou fazer esta parte aqui, ó, até as flores, e depois eu faço essa parte aqui abaixo das flores. Vou começar por esta borda aqui que ele tem aqui em cima. Vou pegar o clareador e vou passar em todo ele. Agora eu vou vir com o siena natural e vou preencher toda essa partezinha. Depois de preencher aqui, ó, com o siena, a gente vem escurecendo aqui, ó, das beirinhas para dentro. Primeiro, eu vou vir com o caramelo. Marco bem aqui a beirinha, ó, e venho puxando aqui pro centro.
Esse eu não vou cobrir todo esse siena que eu tenho aqui. Só nas pontinhas mesmo. Que do outro lado a mesma coisa, ó. E vou puxando lá pro centro. Ele vai ficando dessa maneira. Agora, vamos ao jacarandá. Lembrando que eu tô sempre usando a pouquinha tinta no pincel. A gente vai pegando conforme vai precisando, mas colocamos pouquinho de cada vez, porque é muito mais fácil a gente colocar a tinta do que tentar tirar depois. Fica mais difícil. Vou lá do outro lado e faço a mesma coisa. E vou aproveitar esse jacarandá e vou fazer a bordinha toda aqui em cima com ele. Com um pincel bem firmezinho para sair um risco bem firme e fininho. E na parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. E agora vamos ao terra queimada. Um pouquinho aqui na ponta e puxamos um pouquinho. Deste lado a mesma coisa. Já o terra queimada eu vou botar menos quantidade que eu coloquei aqui o jacarandá. É só para dar um tom escurinho mesmo. E agora eu venho com o branco e vou iluminar essa área central aqui. Vou botar um pouquinho só de tinta, limpo o meu pincel e venho esfumaçando este branquinho aqui no centro. Que vai ficar ó, desta maneira aqui. Já temos então a nossa borda do nosso vaso pronta. Agora vamos pintar esta parte aqui então. Aqui em cima eu vou fazer ele mais escurinho e vou ir clareando aqui para baixo. Vamos lá o clareador para facilitar. Vou passar ele aqui. Quem não tiver o clareador aí, pode estar fazendo sem ele também, não tem problema. Só vai usar um pouquinho mais de tinta, mas vai dar para pintar do mesmo jeito. Feito isso aqui, nós vamos então agora começar pelo tom mais escuro, que é o terra queimada. Eu venho colocando terra queimada aqui, ó, na parte bem de cima. Cuidando para não passar por cima aqui do risco da rosa. E também não tapar aqui essa bordinha que a gente já fez, né? Vamos botar bem encostadinho, mas cuidando para não passar lá por cima. Vou vir com esse escuro até o final aqui, ó. E vou fazer aqui o próximo da roça, tudo vai ser escurinho. Agora, a partir daqui, eu vou começar a clarear. Então, já vou pegar aqui o jacarandá. Sempre lembrando ó, de unir as cores.
Vem com esse jacarandá aqui, ó, próximo do risco. E agora eu vou entrar aqui, então, com o caramelo. Mesclando bem, ó, para dar uma mudança de cor bem harmônica, que não fique aqueles riscos marcados. Toda troca de cor que eu faço, eu não lavo o pincel, tá? Eu uso a mesma sujeirinha da outra tinta que eu já tenho no pincel e venho mesclando depois com essa outra. Agora, eu venho pro siena natural. Quem não quiser fazer toda essa mistura aí de tinta, pode estar usando também uma cor única e tá pintando aí o seu vaso só de uma cor. Tô mostrando esse aqui que é uma maneira diferente para vocês estarem fazendo, mas quem não tiver aí os tons, pode estar fazendo ele todo de uma cor só, todo um tom mais clarinho ou todo ele nesse tom escuro. Aí vocês podem estar inventando também, meninas. Aqui em cima, ó, que eu quero bem marcadinho, bem escuro, eu vou vir ainda com um pouquinho de preto, ó. Quase nada de preto aqui no pincel. E vou escurecer um pouquinho aqui. Que aí vai dar um destaque maior ali para aquela borda, ela vai aparecer mais. Eu venho fazendo toda essa beirinha aqui de cima. E vou fazer também um pouquinho neste cantinho aqui que eu quero ele bem escuro. Vai ficando assim, ó, desta maneira. Agora sim, eu lavo o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do branco. Também, ó, bem pouquinho no pincel. E vou vir aqui, ó. Limpo o meu pincel. E essa sujeirinha que eu coloquei de branco, eu vou esfumaçar. É uma sujeirinha mesmo, ó, muito pouquinho. Eu só quero clarear essa tinta que tem aqui, eu não quero que fique branco. Vamos para essa parte agora aqui de baixo. Lá no clareador, vou passar o clareador em todo isso aqui e volto pra gente começar a pintar. Agora que eu já passei aqui o clareador em toda essa parte, como vai ser mais clara, eu vou começar então com o jacarandá. Tem um espacinho aqui, ó, entre uma folhinha e outra que eu vou colocar aqui também. Um espaço bem pequenino, ó, mas tem. E eu venho então com o jacarandá aqui, ó, começando aqui por esta ponta. Vai ser bem pouquinho dele aqui, porque eu já vou começar a clarear. Agora, eu já venho com o caramelo. Sem limpar o pincel, com a mesma sujeirinha que eu tava do jacarandá no pincel, eu já venho aqui com o caramelo. Cuidando sempre essas beirinhas, ó, esses risquinhos aqui da beirinha para ficar bem retinho, tá? Pro vaso ficar bem retinho. E agora, sem lavar o pincel, eu já venho com o siena natural. Unindo essas duas cores aqui, ó. Eu venho com esse siena até ele ir sumindo aqui do meu pincel. Porque agora eu já vou trocar de novo a cor. Que ele fique bem fraquinho, agora eu já vou entrar com o marfim. Sempre mesclando as cores, ó, sempre unindo elas.
Olha como vai ficando uma mescla bonita, olha, vai do escuro ao mais clarinho. E agora, por fim, eu vou colocar o branco. E aqui eu venho, ó, com o branco. Cuidando bem esse contorno, ó, pra fazer bem parelhinho. Aqui também. E aí, vamos até unir lá com o marfim, ó. Vamos mesclando aqui para unir essas cores. Olhem só como é que ficou. Olha só como fica um degradê bem bonito. E agora, então, a gente vai vir fazendo essa partezinha aqui de baixo. Agora, vamos fazer essa partezinha aqui de baixo do vaso, o pezinho do vaso. Vou pegar o clareador e vou passar primeiro aqui, ó, o clareador para facilitar a nossa pintura. Vamos preencher toda essa partezinha aqui. Agora, eu vou pegar o siena natural. Eu vou vir aqui, ó, esta pontinha primeiro com o siena. E venho puxando pra dentro. Colocar um pouquinho mais de tinta. Eu vim com essa cor mais ou menos aqui até a metade, ó. Mas aqui ela já vai sumindo, já vai ficando mais clarinha. Agora, eu vou pegar o marfim. E vou unir aqui o marfim. E agora, eu venho com o branco, para finalizar aqui essa pontinha com o branco. Todas as trocas de tinta, eu não lavo o pincel. Vou direto para outra cor. Acho que isso ajuda a mesclar os tons aqui, ele não fica muito aparente assim a troca de cor. Olhem só, ele ficou um degradê do escuro para o mais claro. Agora, essa pontinha aqui que eu quero reforçar, fazer um pouquinho mais escura, eu peguei um pouquinho aqui do caramelo. E vou escurecer um pouquinho esse cantinho aqui. Aquele cantinho vai ficar mais escurinho. Aqui embaixo eu quero fazer uma margenzinha, ó. Um risquinho em todo ele por igual. Eu vou pegar o siena natural com a tinta de um ladinho só do pincel e vou fazer um risquinho aqui, ó, bem abaixo do meu vaso. Todo ele, ó, de uma ponta a outra. Vai toda a parte, vai ficar assim. Eu vou pegar agora um pouquinho do branco e vou iluminar essa parte aqui, ó, acima, ó, desse risco, para ele aparecer, para ele destacar mais. Bem pouquinho a tinta do branco, ó, só para colocar uma luz mesmo aqui nessa partezinha. Na parte de baixo também, ó. Eu vou vir com o branco aqui para ir reforçando e arretando bem essa partezinha aqui de baixo.
E ficou, então, dessa maneira o nosso vaso e ele está prontinho. Eu vou finalizar, então, este vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. E no próximo vídeo, na segunda parte, então, desse nosso risco, a gente volta para finalizar, para terminar de fazer aqui as rosas do vaso e essa tigela aqui com frutas. Tá bom, meninas? Até o próximo vídeo. Tchau!